Glórias a Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus, 2 Crônicas 18. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você irá comigo a Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha." E acrescentou: "Antes, porém, consulte o Senhor." Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também." O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaias, filho de Imla." "O rei não devia falar assim", respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: "Traga Micaias, filho de Imla, rápido." Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenana, fez chifres de ferro e declarou: "Assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte." Todos os outros profetas concordaram, dizendo: "Sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaias lhe disse: "Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso." Micaias, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar." Quando Micaias chegou, o rei lhe perguntou: "Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Micaias respondeu: "Sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos." Mas o rei disse: "Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade, quando falar em nome do Senhor?" Então Micaias respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz." O rei de Israel disse a Josafá: "Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins." Micaias prosseguiu: "Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda." E o Senhor perguntou: "Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali?" Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: "Eu o enganarei." "De que maneira?" perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: "Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas." O Senhor disse: "Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso." Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenana, se aproximou de Micaias e lhe deu uma bofetada. "Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você?" perguntou ele. Micaias respondeu: "Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto." Então o rei de Israel ordenou: "Prendam Micaias e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem:
Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção nas minhas palavras. As minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce, para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele e o rei de Israel. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele os seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. De volta, dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. E essa foi a leitura de 2 Crônicas 18.